Olá, aviadores, aviadoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Daniela Simonini. E ela vai contar um pouquinho para nós da trajetória dela e também de como foi a carreira dela. Com vocês, Daniela Simonini. Sou Daniela. Hoje eu atuo como coordenadora do Cluster Aeroespacial e Defesa Brasileiro do Parque Tecnológico São José dos Campos. Tive um encontro muito feliz com a Sabrina num dos eventos que o parque promoveu. Ela me falou do canal Aviadoras e eu achei interessantíssima a proposta e vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, minha carreira e espero que inspire e ajude vocês a trilharem um caminho bacana também. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a Daniela. Então ela começou fazendo Universidade Federal de Minas Gerais na área de Engenharia Elétrica. Depois ela fez uma especialização na FGV de Administração de Empresas. Ela também tem especialização na PUC de Comunicação e na FAAP de Marketing. Então ela tem uma vasta carreira e hoje ela é coordenadora do cluster aqui de São José dos Campos na área aeroespacial e defesa brasileiro. A gente quer saber um pouquinho como é que funciona, o que é esse cluster. Explica um pouquinho para nós, Daniela. O cluster é uma associação de empresas que atuam no mesmo setor econômico. Em princípio, era para ser as empresas também localizadas geograficamente próximas uma das outras. São José dos Campos, como polo aeroespacial, era o melhor lugar para a gente fundar esse cluster. Mas com o tempo, graças à tecnologia, as distâncias diminuíram e hoje o nosso cluster aeroespacial e defesa possui 135 empresas associadas e de vários locais do Brasil. Tem empresa nossa em Brasília, tem empresa nossa no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, uma recente entrou de Manaus. Todas atuam no setor aeroespacial de defesa para fomentar negócios, para fazer conexão, para desenvolver conjuntamente alguma solução inovadora e para buscar clientes fora do país ou até mesmo atender as grandes empresas do setor aqui dentro do nosso Brasil, A nossa empresa âncora, naturalmente, é a Embraer, exportadora de muitos aviões de vários setores, agrícola, aviação executiva, área de defesa e área comercial. E também, graças ao INPE e ao DCTA, a gente tem empresas que atuam no setor espacial, fazem painéis solares, câmeras de alta precisão, lançadores de satélite, sistema de propulsão. É uma vasta área tecnológica que a gente fica muito admirado de ver que no Brasil a gente tem essa capacidade toda. É um polo industrial onde a gente consegue, através também aqui de São José dos Campos, onde as principais e maiores empresas nessa área aeroespacial e também na aviação por conta da Embraer, a gente consegue expandir e ainda ter essa visibilidade, fora do país. Exatamente. E a gente tem muita capacidade, tem muito capital intelectual valioso. O momento do setor agora é muito favorável à indústria brasileira. Então, estamos sendo muito procurados. O Parque Tecnológico é visitado por comitivas e delegações de vários países. Esse ano foram várias lá já visitando a gente, querendo conhecer nossas expertises, nossos produtos. E é muito bom ver isso, que aqui tem tecnologia, aqui tem inovação e a gente entrega. Essa é uma grande conquista do povo brasileiro, Sim. E falando um pouquinho da sua carreira, para quem está nos assistindo, para as mulheres que querem ser astronautas, nós temos algumas associadas que são astronautas análogas. Quais são os conselhos, quais são os passos aí para quem está na área de STEM, na área de matemática, engenharia? Quais são os caminhos possíveis a traçar? Bom, eu nunca pensei em ser engenheira logo de primeira. Talvez, porque não era muito comum no meu grupo de amizades, eu via muita gente querendo ser médica, querendo ser advogada, Engenharia, nossa, era quase ninguém. E eu sempre gostei da parte de leitura, de escrita, de comunicação, E eu pensei em falar eu estava muito angustiada porque eu precisava definir logo que caminho eu ia seguir para me dedicar às áreas
específicas, né, durante o meu ensino médio. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer letras. E aí eu fiquei toda feliz falando pros meus pais, né, nossa, eu acho que eu vou fazer vestibular para letras e tal. E nessa hora meu pai me deu o maior banho de água fria. Ele falou assim, não, filha, você vai morrer de fome. E aquilo me deixou tão frustrada, porque eu fiquei realmente perdida, eu não tinha opção. E nessa fase da vida, eu estava lá no ensino médio, lutando contra os exercícios de física e querendo também tirar da minha frente as provas de matemática para ficar mais tranquila, né? E aí, conversando com a minha mãe, ela falou assim, filha, você fica muito tempo estudando esses exercícios, fazendo esses exercícios, por que você não faz uma engenharia? Aí eu achei interessante essa pegada, né? E eu cresci em Brasília, minha família, hoje meus pais, né, a maior parte está em Brasília, meus irmãos, meus sobrinhos. E na época que eu estava prestando vestibular, o meu universo era Brasília e só havia 3 opções de engenharia lá na UNB. Era engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Então eu acabei indo por exclusão. Engenharia civil tinha a parte muito de desenho, de projetos, e eu nunca fui boa em artes nesse lado manual. Aí tinha engenharia mecânica. Eu achava muito masculino o curso. Olha só os critérios que eu usei para definir minha vida, né? E aí então sobrou elétrica. E na época eu estava estudando eletricidade mesmo em física, né? E eu gostava muito daqueles circuitos para achar a resistência equivalente e tal. Eu falei, eu acho que vai ser legal isso aqui. Aí depois que eu decidi, eu fui procurar qual era a melhor universidade pública. Era pública, eu não tinha opção de fazer universidade particular, meu pai não ia ter condição de pagar. Qual a melhor universidade pública nesse curso? E tinha a Unicamp, em Campinas era a melhor, a UFMG era a segunda e a UNB também estava bem no ranking, né? Então eu mirei Unicamp. Eu acho que a gente tem sempre que mirar o melhor, sabe? Sim. Porque se você não alcançar o melhor, o que vem depois já tá bom demais. Aí eu mirei a Unicamp, vi como era o estilo do vestibular lá, um vestibular muito inteligente, perguntas assim que cobram de você a sua expressão, né, escrita, a sua linha de pensamento. Achei um vestibular muito inteligente. Eu passei só na primeira fase e da UFMG eu passei na primeira, na segunda, e foi muito boa essa experiência. Eram vestibulares diferentes, o da UNB era diferente de tudo também, né? E eu também passei na UNB, mas eu pensava assim, eu fui procurar meus colegas que faziam meus amigos que faziam engenharia elétrica na UNB, e nenhum deles me deu assim aquela força, Dani, vai, é super legal, a UNB é super legal. Nenhum falou isso. Então eu pensei assim, bom, eu já sou mulher, fazendo engenharia. Eu sei que de primeira eu vou ser questionada no mercado de trabalho por ser mulher. Então eu tenho que ir com um currículo bom, numa universidade boa. Eu pensava assim, eu tenho que me fortalecer por várias maneiras. Então eu falei, vou para o UFMG, vou estudar lá, que aí pelo menos eu compenso esse lado feminino. Isso foi o meu pensamento na época que eu estava fazendo vestibular. Eu fui muito feliz na UFMG. Grande parte da minha turma não morava em Belo Horizonte. Era gente do interior de Minas, grande parte do interior de Minas. Então a gente acabou fazendo a nossa família na faculdade. Porque chegava final de semana, a gente ficava ali, né? Só a gente mesmo. Estudamos muito juntos. Eu acho que esse espírito de colaboração na turma deu todo o tom para o resto da minha vida. Como é importante a colaboração. A gente estudou junto para as provas mais difíceis. A gente trocava ideia. Tinha colega meu que tinha feito curso técnico. Ele era fera. Ele dava aula quando a turma falava que estava com dificuldade porque um professor não tinha uma didática boa. Ele falava, não, então eu vou marcar a aula para vocês e a gente vem aqui, eu ensino. Muito legal. Então, assim, foi uma fase, assim, de muita riqueza em termos de convivência, de relacionamento, né, de aprendizado mesmo. A gente aprendeu não só a parte técnica, mas para a vida também, né? E quando eu me formei, eu achava que eu não estava preparada para o mercado de trabalho. E eu pensei em fazer um mestrado. Eu cheguei a começar um mestrado na UFMG mesmo, na área de eletrônica de potência. A minha formação foi em sistemas elétricos industriais. E eu me candidatei para um mestrado na parte de eletrônica de potência. Eu cheguei a fazer um semestre, eu me dediquei muito, mas assim, a minha vida ficou muito enclausurada. Porque assim, se o curso era difícil, era um curso muito difícil, foi um curso difícil. Por isso a importância da colaboração, da união da turma, né? Para todo mundo superar junto as dificuldades. Imagina um mestrado. O mestrado era muito teórico. Nossa, era aquelas equações que ocupavam um quadro inteiro.
inteiro e a gente jogava as equações no MATLAB. Olha, eu pensava assim, gente, eu queria tanto viver, eu queria chegar num final de semana e desligar e ligar de novo só na segunda-feira de manhã. E eu achei que o mercado de trabalho ia me dar essa necessidade, ia suprir essa necessidade. Então eu comecei a procurar trabalho numa fase muito boa também, que foram as grandes empresas oferecendo a oportunidade de trainee. Certo. Então eu fiz algumas entrevistas nas indústrias metalúrgicas, que lá em Minas tinha bastante. Eu fiz entrevista na Ambev, eu lembro. E a Embraer estava com um programa de contratar recém-formados. E eu me inscrevi nesse programa, preenchi a ficha, mandei. E realmente foi numa fase que a Embraer precisava de mão de obra, estava saindo de uma fase de privatização, né? Ainda tinha alguns anos que tinha sido privatizada, então ela não podia contratar os engenheiros antigos que tinham sido desligados, então foi contratar recém-formados. Então eu entrei na Embraer nesse grupo de recém-formados. No processo de seleção, identificaram o meu perfil para a área comercial. Então assim, aquela engenheira que tem uma formação técnica, mas tem um lado comercial de comunicação também muito forte. E uma coisa que eu também não falei, eu quis fazer letras porque eu gosto muito de línguas, muito. Então, eu já estudava inglês, né, para pegar vocabulário. Eu não sei porquê, eu coloquei na cabeça que eu queria aprender francês, que eu ia viajar para Paris, eu botei na minha cabeça isso, com, 10 anos de idade. E eu atazanei tanto meus pais para me deixarem ir a pé para uma escola de francês que tinha mais ou menos perto da minha casa. Aí eles deixaram, né? Então eu fui e eu misturava muito o inglês com o francês, mas eu não desisti, eu continuo achando o francês uma língua maravilhosa. E na faculdade de engenharia, eu também estudei letras. A Universidade Federal é muito boa porque te abre um mundo de possibilidades. Você pode seguir uma matéria eletiva, uma disciplina eletiva, sem ser matriculada no curso. Então, eu fiz disciplina eletiva no curso de computação, porque eu achava que era bom eu aprender programação. Eu não sabia nada de programação. Aí eu fiz uma matéria de algoritmos na faculdade de ciência da computação. E eu não deixei de gostar de letras, né, de línguas. Aí eu me matriculei em disciplinas eletivas na faculdade de letras da UFMG. Que era seu sonho inicial. Que era o meu sonho inicial, exatamente. Só depois que eu me toquei que isso aconteceu. Porque de manhã, de dia, eu estudava engenharia. E à noite, na faculdade de letras, eu fazia ou uma matéria de inglês, e depois eu passei para o francês, depois eu cheguei a começar o italiano, quando eu estava fazendo o mestrado, eu comecei o italiano. Então, assim, a Universidade Federal te abre um mundo de possibilidades. E aí, quando eu fui entrevistada, numa das dinâmicas para entrar na Embraer, viram essa minha capacidade para línguas, né? Eu fui muito bem na prova e tal, e eu fui direcionada logo para o setor comercial da empresa. Então, eu fui contratada como engenheira de contratos. Eu era responsável pela integridade física do avião que a Embraer vendia para alguns mercados, no meu caso, europeus. Eu fiquei muito no mercado europeu. Fiquei alguns anos lá, nesse setor, uma vivência maravilhosa, o espírito de colaboração maravilhoso também. Levei da faculdade para lá e lá se intensificou com os meus colegas. Fui para Paris, que era uma coisa que estava na minha cabeça, para um encontro de operadores lá da Embraer, foi maravilhoso. Eu era responsável por contratos da Áustria, por contratos da Holanda, por contratos de Luxemburgo, francês. Essa coisa de fazer contato com clientes estrangeiros me deu uma visão de mundo muito grande e sempre valorizando o potencial brasileiro de inovação, de tecnologia, solução criativa para os problemas, né? E a capacidade de integração dos sistemas, né? Todo, que é isso que a Embraer faz, ela integra os sistemas. O Brasil não produz um sistema de ar-condicionado, um sistema de propulsão ainda, né? Mas ele é capaz de integrar aqueles sistemas vindos de vários países diferentes. E essa era a sua principal interface com esses países? Começou por aí. Depois, como a universidade é um mundo grande, a Embraer também é um mundo muito grande. E você tem a possibilidade
possibilidade de mudar de áreas de atuação de acordo com as vagas que vão abrindo. E eu comecei a ficar muito incomodada no setor comercial porque a gente não tinha a chance de aprender mais dos sistemas com profundidade. Então eu pensei assim, poxa, eu preciso aprender mais do avião que eu estou vendendo. E aí eu fui procurando algumas oportunidades e apareceu uma vaga no departamento de confiabilidade e custo de manutenção. Então eu fui ser engenheira de confiabilidade e custo de manutenção, negociando garantias de manutenção dos sistemas com os fornecedores dos sistemas do avião. E essa foi uma época muito feliz também que isso aconteceu, porque a Embraer estava com um projeto novo. E eu participei do desenvolvimento desse projeto desde o começo, acompanhando o lado da manutenção do avião. Cada tarefa da manutenção do avião, os planos de manutenção, né, do avião, que o avião tem que parar a cada X ciclos, a cada X mil horas ele tem que parar para fazer um certo tipo de manutenção. Sim. E aí eu acompanhei os sistemistas, eu acompanhei as agências reguladoras, o FAA, a Agência Reguladora Europeia também mandava representante para as discussões. Foi o momento que eu descobri que engenheiro filosofa, engenheiro imagina, engenheiro precisa elocubrar de como os sistemas vão interagir e vão se comportar frente a alguma falha, né? Então achei muito rica essa experiência. E depois dessa experiência que durou uns 2 anos e meio, uns 3 anos, eu pensei assim, pronto, agora eu tô me sentindo mais segura tecnicamente para atender o mercado, a Embraer, em outra esfera que seja mais, assim, comercial, porque aí também eu entendi que tem engenheiro que não quer chegar perto de cliente. E aí para mim era uma coisa tão natural. Não, Daniela, você que vai falar, eu não vou falar com ele, você que fala, você explica tudo. Foi nesse momento que eu entendi o meu valor do lado do relacionamento, da comunicação. E eu queria te fazer uma pergunta, quais são as habilidades que você percebeu que eram imprescindíveis para você estar ali? Quais foram as formas de você se capacitar? Porque tudo bem, você já tinha esse conhecimento em línguas, mas foi a faculdade que te deu? Eram habilidades técnicas, mas também era um dom seu? Por quê? Nós vimos uma frase sua que você falou sobre a educação intelectual e emocional fazem de nós merecedores desse mundo maravilhoso. Olha, isso aí. Então, nós gostaríamos de entender um pouquinho mais a respeito disso. Quais são essas outras capacidades, inteligência emocional, onde tudo isso entrou na sua carreira? Olha, não tem aquela fase quando você ainda é criança, entrando na adolescência, que tem as reuniões de pais e mestres? Sim. Então, a minha mãe sempre falava assim, que ela, ai Daniela, eu vou lá na reunião dos pais e mestres da sua turma, mas eu já sei o que eu vou ouvir, porque é sempre a mesma coisa. A Daniela é ótima aluna, tira nota boa, tal, assim, boa, tá, gente? Não é nada fora da curva, não, notas boas. Mas e o único problema dela é que ela não para de conversar. Ela conversa demais com as amigas dela e chega a atrapalhar as aulas, né? E isso era uma coisa que eu sabia que incomodava. Mas depois eu vi que era um ponto positivo meu. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa curiosa, gosto de conhecer as pessoas, eu quero aprender para mim mesma as coisas que ela viveu, sabe? Eu quero conhecer o mundo que ela explorou. Exatamente. Então, curiosidade, comunicação, habilidade de levar uma conversa, porque se deu uma pane, nossa, você tem que saber tratar o seu cliente. Eu cheguei a ter cliente que ameaçou não entregar, não levar um avião. Eram milhões de dólares que a Embraer ia deixar de receber naquele momento por causa de um posicionamento do cliente. E era o vice-presidente da empresa. E eu falei assim, não, por favor, vamos voltar a conversar aqui, eu vou chamar o especialista para te mostrar que o avião tá seguro, que não tem problema nenhum, tal. E teve que ter um jogo de cintura. Isso. E saber negociar, questionar, trazer essa segurança que ele precisava, né, para aquele momento. Então é isso, né? E eu gosto muito de ler. A curiosidade para conhecer as pessoas, também a curiosidade para estudar. Eu não falei para você que eu fui lá para a área técnica para entender mais como é que funcionava o negócio. E assim, quem que eu ia procurar, onde eu ia buscar as respostas que eu precisava. Então, essas características pessoais me ajudaram
ajudaram a desenvolver um trabalho bom nessas áreas onde eu atuei. E a curiosidade também me levou, depois da área técnica, para a área de inteligência de mercado para serviços aeronáuticos. E ali foi muito interessante também a habilidade de escrita, de você ter uma escrita concisa, objetiva, sabe, para atingir o alvo que você queria, tanto para o alto gerentes, né, alta gerência, alta gestão, quanto para o pessoal técnico que está ali todo dia, tipo num aeroporto onde tem avião do concorrente. Sim. E o técnico sabe comparar o produto brasileiro com o produto estrangeiro e te falar o que é bom, o que precisa melhorar, sabe? Então, assim, eu ia no campo, eu buscava a fonte de informação no campo para levar para a alta gerência e a alta gerência decidir. E graças a esse trabalho, né, eu sei que a nossa área de publicações técnicas, na época, teve um investimento muito alto por parte da alta gerência, quando entendeu que a Embraer ia ficar para trás em termos de manuais, né? De manuais, de soluções para treinamento, para operação do avião. Foi muito interessante isso. Teve uma coisa também muito interessante que aconteceu. Fui muito em feira de MRO, né? MRO USA, MRO Europe, MRO China, MRO Asia. Eu fui em algumas, né? E nessa de você estar em feira, prospectando, querendo entender os competidores, tudo, eu fiz um contato com a Boeing e a gente viu que tinha coisas que podiam ser desenvolvidas em conjunto. E o especialista da Boeing veio para o Brasil, visitou a Embraer, conversou com os nossos engenheiros de vários departamentos técnicos e a gente pôde também pegar muito insight para aplicar nos nossos serviços. Nossa, Custo zero para a Embraer. Foi uma experiência bacana que a gente Foi teve. Um benchmarking aí que vocês fizeram. E aí, depois dessa experiência, por motivos familiares, eu pedi demissão da Embraer, desligamento, para estar mais perto da minha família. E eu estava só esperando uma oportunidade. E essa oportunidade chegou com um convite para trabalhar no Ministério da Defesa, na Secretaria de Aviação Civil. Na época, a Secretaria de Aviação Civil nasceu dentro do Ministério da Defesa. E eu aceitei esse convite e atuei lá por quase 2 anos em Brasília e uma experiência muito bacana também, né? Parece assim, que você está no lugar certo na hora certa. Mas o que te levou foi o seu curso que você fez superior em escola de guerra, ou não? Não, porque esse curso que eu fiz da escola de guerra foi recente, foi ano passado. Ah, sim. Né? O que me levou aí foi realmente uma decisão pessoal. Certo. O que estava pesando para mim naquele momento era a necessidade de estar perto da minha família, meus pais. Meu pai passou por um diagnóstico muito triste, assim, né? Então eu queria estar perto deles, não só do meu pai, mas dos meus irmãos, da minha mãe, porque eu sabia que era não ia ser fácil. que demandava de você, né? Isso. Família. Assim, o primeiro convite que eu recebesse eu estava topando. O convite, eu mandei alguns currículos também. E aí veio o convite para trabalhar na Secretaria de Aviação Civil. E eu aceitei na hora. Até minha irmã mais velha achou temeroso isso, me ligou para falar: não venha, porque você vai abrir mão de uma carreira, de um salário, de uma certa, assim, estabilidade. A Embraer estava bem, para você vir trabalhar num cargo de confiança para o governo federal, que em princípio de 4 em 4 anos muda. Sim. Você não tem estabilidade nenhuma, não venha. E eu tô te ligando para fazer você desistir. Aí eu falei assim, então eu vou desligar, porque eu não quero desistir. Olha. O coração falou muito mais alto nessa hora. E eu fui. E realmente, a minha irmã não estava errada nessa percepção, porque realmente é instável. A política é uma coisa legal, mas a politicagem não. E a gente via questões de politicagem mesmo falarem mais alto do que questão técnica. Eu atuei muito com segurança de aeroportos. Então, é difícil você estar vendo e não poder atuar da forma como você gostaria, né? Foi um momento muito difícil, mas que eu fiz a diferença. Porque a aviação civil precisava atualizar um programa de segurança contra atos de interferência ilícita nos aeroportos federais. A Agência Nacional de Aviação Civil tinha já um documento encaminhado, mas precisava revisar e atualizar dentro das instituições que seriam envolvidas no tema. Polícia Federal, Infraero, a Força Aérea Brasileira com controle do espaço aéreo, Receita Federal. Diversos órgãos. Por causa das logísticas todas que acontecem ali, da entrada de estrangeiros, né? Sim. Então, assim, foram várias instituições federais
federais que foram envolvidas nesse tema para gerar esse documento oficial que no final do trabalho de 1 ano e meio, 28 reuniões realizadas, eu coordenei todas, no final do trabalho de 1 ano e meio, virou lei federal, que é o PNAVSEC, Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita. Ela virou lei federal por um decreto em maio de 2010 e ela sofre atualizações desde então. Mas graças a esse documento, todas as instituições ligadas à segurança aeroportuária ficaram alinhadas, formalmente alinhadas, organizadas para atuar em caso de interferência ilícita. Então foi essencial o seu trabalho e estar lá para poder encabeçar tudo isso, né? Interessante também que a partir desse momento que a gente homologou essa lei e tudo, foi quando teve uma interferência ilícita num voo internacional da Europa para os Estados Unidos. Quase fizeram uma bomba caseira dentro do banheiro do avião e essa tentativa terrorista acionou todos os aeroportos do mundo inteiro a pedido, né, dos órgãos internacionais, principalmente comandados pelos Estados Unidos. E eu estava na equipe no Itamaraty, que recebeu essa comitiva dos Estados Unidos, querendo ver como o Brasil estava organizado para agir contra atos terroristas em termos de aeroportos. E aí, quando eles viram o documento sendo em vias de aprovação, voltaram para casa tranquilos. Super satisfeitos. Tranquilos. Parabéns! Foi um grande feito. Sim. Esse trabalho eu achei muito bacana estar lá nessa hora, nesse momento, nessas circunstâncias, né? Dani, então conta pra nós um pouquinho das suas medalhas. Eu soube que você ganhou 2 medalhas de honra. Uma foi do Santos Dumont e a outra foi em relação à medalha da Vitória, isso? Isso mesmo. A medalha da Vitória, bom, para começar, né, eu achei muito interessante, diferente essa história de ganhar medalha, né? Nossa, não lutei na guerra, não teve nenhum ato heróico, assim, mas eu entendi que as medalhas são um reconhecimento no mundo militar e para eles faz muita diferença, sabe? Porque o efetivo militar é muito grande, tem as suas missões, tem as suas tarefas, tudo. E assim, nem sempre o salário é aquela coisa tão recompensadora. Então é uma questão de honra ao mérito mesmo, né? E aí eu fui selecionada para ganhar a medalha da Vitória por conta do trabalho de segurança aeroportuária. Depois que o documento foi apresentado, tudo, ganhei esse reconhecimento da Secretaria de Aviação Civil. E a cerimônia foi lá no Rio de Janeiro, onde tem o Monumento dos Pracinhas, né? E foi muito bacana esse evento. A segunda medalha que eu ganhei foi a Santos Dumont, quando eu voltei a trabalhar na Embraer, depois da experiência de quase 2 anos no Ministério da Defesa. A Embraer me convidou para voltar, atuando em Brasília, com relações governamentais para a área de defesa. Então, assim, fazia todo sentido para mim, depois de mais de 10 anos de experiência na fábrica da Embraer e depois de quase 2 anos de experiência me relacionando com autoridades da defesa. Eu era aviação civil, mas eu ficava muito ligada à aeronáutica, né? E depois voltar para a Embraer foi muito maravilhoso. Eu voltar para a Embraer, morando na cidade onde eu fui criada, com a minha família lá. E aí eu fazia relações governamentais e com o meu trabalho eu viabilizei muita visita técnica. A gente tinha muito contato com a assessoria parlamentar da FAB, lá em Brasília. Eu fiz uma nota técnica para a Casa Civil, justificando a importância da presidente, na época, visitar a fábrica do KC-390, que estava em vias de ser certificado, de acabar a montagem do primeiro avião a ser comercializado. Então, o nosso contato lá com a FAB era muito intenso, quase diário. E aí eu recebi a medalha de honra ao mérito do Santos Dumont. Foi entregue no mês de julho, né? Que ela sempre entrega no mês de julho por causa do aniversário dele. Nossa, foi uma cerimônia belíssima, com vários reconhecimentos feitos. E eu só tive mais orgulho ainda do meu país, da nossa engenharia, da nossa aeronáutica naquele dia. Foi muito importante mesmo. Ai, parabéns! Obrigada. Que orgulho estar com ela aqui conosco no nosso canal. Dani, conta pra nós como que a sua atuação culminou no espaço. Muito bacana, né? Ver isso, né? A primeira aviação, comercial, depois a área de defesa, não era só aeronáutica, era exército, também um pouco da marinha que eu conheci. E agora lá no Parque Tecnológico com o cluster aeroespacial e defesa. Foi o meu primeiro incômodo. Poxa, cluster
cluster aeroespacial e defesa. Aero, beleza. Defesa, beleza. Agora, espacial, eu preciso correr atrás de conhecimento, quem são os principais players, o que está acontecendo no mundo do espaço, né? Para eu poder me inteirar e ajudar mais as empresas que atuam no mercado diretamente a crescer, né? A se estabelecer e se sustentarem, né? Foi na época da pandemia que eu comecei a trabalhar no parque, de novo, no lugar certo, na hora certa, com a necessidade certa. Essa época, muita live estava acontecendo, muito encontro virtual estava acontecendo. Eu cheguei lá no Parque Tecnológico São José dos Campos numa época que estava tendo encontro virtual com a África do Sul para falar de espaço, com o cluster aeroespacial de Bremen, na Alemanha. A gente teve vários mini encontros virtuais e o Brasil era um parceiro deles. E aí eu fui conhecer quem fazia o quê, o Grupo Ariane lá na França, com aqueles lançadores, os foguetes maravilhosos. A NASA com seus super desenvolvimentos, né, e aquela tecnologia. E para minha surpresa, a onda do New Space. Eu cheguei também para saber o que era esse tal de New Space. E eu vi um monte de oportunidades ali. Fui conversar com as empresas mais tradicionais que a gente tem aqui no Brasil, que o Brasil, gente, lançou o Amazônia, não tem tanto tempo assim, e tá muito bom. As sondas também, que o Brasil já construiu. O triste acidente em Alcântara, que também deixou uma marca assim muito forte na nossa indústria espacial. Então, assim, eu vejo que a gente tem muito o que fazer. E as startups que estão incubadas lá no parque, que são do cluster, já com desenvolvimento TRL 7, 8, já, sabe, prontos para comercializar. A gente tem muito o que explorar. E isso me deixa, assim, bastante animada de ver que eu posso fazer a diferença, tanto para os novos entrantes, os jovens, né, que estão no mercado, quanto para as empresas mais tradicionais com os grandes desenvolvimentos. O governo brasileiro parece estar mais aberto, agora que não tem pandemia, que a gente tem mais recursos para poder aplicar na indústria. A gente pode investir, o governo está disposto a investir, está falando do Cyber 6 aí para ser lançado, e a nossa indústria está mais do que pronta para atuar em todas essas iniciativas. E nós tivemos agora, recentemente, durante praticamente 2 meses, diversas programações aqui em São José dos Campos. Conta um pouquinho para nós qual foi o impacto que isso gerou. A gente recebeu o SSP 23, Space Studies Program, desse ano. Terminou 2 semanas atrás. Foram 8 semanas de estudantes nível de pós-graduação do mundo inteiro, instalados aqui em São José, para desenvolverem soluções, projetos em conjunto, em várias áreas do setor espacial. O Parque Tecnológico foi o palco do lançamento dessa turma, que foi do dia 26 de junho. E o Parque Tecnológico também recebeu o TP de pequenos satélites. Foi muito interessante. Eles escolheram 2 startups para compartilhar os conhecimentos, que são do nosso cluster. Foi um momento muito bacana. Conheceram a nossa incubadora. O presidente da agência espacial acompanhou. Foi muito bom essa aproximação. Depois, um especialista da NASA fez uma reunião com a gente, com a nossa diretoria, e eu estava presente, para eles falarem dos próximos passos que eles pretendem. Eles querem em 20 anos estar pousando em Marte, e eles pediram para a gente trocar ideias de como foi a realização desse SSP 23 aqui. Ele elogiou muito a nossa receptividade, a nossa organização, as opções de programas, de visitas técnicas que a gente deu. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que chamou a atenção da população, né, da comunidade em todo, mais ainda, né, para esse lado do espaço que São José dos Campos sempre foi referência. E nós estivemos juntos também em um desses eventos, um desses dias, onde tivemos 2 astronautas, inclusive uma mulher. Então foi muito legal, foi bem interessante. E nós gostaríamos de saber quais são os frutos que colhemos, então, de tudo isso. Os frutos que colhemos: mais vontade, mais fé no nosso potencial de solução inovativa, de capacidade tecnológica, de produção intelectual. Nós não estamos devendo nada em termos de indústria, o resto do mundo. As indústrias estrangeiras procuram o Brasil para fazer
desenvolvimento conjunto, também em busca de fornecedores. Nós estamos passando por uma crise de suprimentos, então o Brasil pode ser um player muito forte nesse momento do setor aeroespacial. Então é assim, é só uma questão da gente se organizar e surfar essa onda. E para finalizarmos, quais são as dicas que você daria para quem quer seguir essa carreira? Quais são as profissões que estão envolvidas? Olha, você é da área de STEM, o que isso envolve? Se você é engenheiro, se você é da área de matemática, fala um pouquinho aí para nós. Uma coisa que eu sinto muito vontade de falar, que eu pensei bastante, o que eu vou deixar de recado? E a palavra que veio na minha mente foi conteúdo. Busquem conteúdo, pessoal. Porque assim, o mundo tecnológico, imediatista, está fazendo a gente ficar muito na superficialidade. É verdade. E para atuar nesse mercado, não dá para ser superficial. Vocês têm que ir fundo, buscar conteúdo. Então procurem informação técnica que põe a mão na massa, sabe? Põe a mão na massa, vai entender os mecanismos, não fica só aprendendo por filme, não. Vai pôr a mão na massa mesmo, vai atrás de quem constrói, de quem testa, sabe? Porque é assim que a gente aprende para nunca mais esquecer. Inglês básico, tem que saber. Sim. Inglês básico. Eu falei no começo que eu queria aprender programação, eu não aprendi, gente. Eu tenho essa falha, vamos dizer assim. Eu não aprendi programação porque eu aceitei que não era meu programar. Mas se você tem um lado de programação, explore esse lado, porque isso também vai abrir muita porta. E assim, o básico que todo mundo paga caro para ouvir quando vai ir no médico, né? Pratique esporte, beba bastante água, procure se alimentar bem, tome esse sol gostoso, que sol é vida, sol é vitamina D, sol é saúde. Respirar puro, tenha sono tranquilo, sabe? Durma regularmente no mesmo horário, que isso vai te dar força, energia no dia seguinte. Fé no divino, eu tenho Deus assim no meu coração muito forte. Eu tenho certeza que Ele me levou para o lugar certo, na hora certa. Então, essa mão sobrenatural, vamos dizer assim, né? faz toda a diferença na nossa vida. Não acredito em coincidência, é cristocidência, sabe? Sim. E temperança, sabe? Moderação, seja moderado em tudo, nada de extremismo, de radicalismo. É isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Ok, e o céu não é o limite. Estamos em mais uma série, Mulheres no Espaço. Is Inspiration 4. E o nome da nossa missão é Inspiration 4, ou seja, Inspiração 4. And the reason why our mission is called Inspiration 4 is because we were the first all-civilian astronaut corps. So we didn't have any NASA astronauts with us. We were civilians. E o motivo desse nome, Inspiração 4, é porque foi a primeira missão da NASA 100% civil. A gente não tinha nenhum astronauta da NASA como o Robert lá, eram 4 civis. And so our goal was to inspire the world that you too can go to space. Então, o nosso objetivo era inspirar o mundo de que vocês também podem ir para o espaço. But we also had a mission of raising $200 million for St. Jude Children's Research Hospital to end childhood cancer. Mas a gente tinha um outro objetivo, que era levantar $200 mil, $200 milhões para construir um hospital de pesquisa e acabar com o câncer infantil. Yeah.